Mais uma aula do curso Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Já estamos na 16ª aula, tem uma playlist criada, você pode assistir no melhor horário, no seu smartphone, tablet, smart TV, no seu trabalho, na sua casa, no local que ficar mais adequado para você. Antes de nós começarmos, eu peço para você: inscreva-se no canal e ative as notificações. Esta é a forma mais direta e simples de você ser nosso parceiro e nos ajudar no impulsionamento dos conteúdos no YouTube. Antecipadamente, nosso muito obrigado. Tipos de obsessão. Página 93 do livro de referência Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Aula 15 do curso, capítulo 7, quem quiser acompanhar pelo livro, página 93. Bom, o que é obsessão? É influência ostensiva, duradoura. Não vamos aqui nos referir a obsessões pontuais, a encosto, espíritos oportunistas que você vai, toma um passe e ele é tirado de você. Vamos falar de uma obsessão mais duradoura, ostensiva, para efeito de conceituar o que é obsessão. Influência ostensiva e duradoura estabelecida por interferência de pensamento alheio. Então, esse pensamento alheio pode ser do encarnado ou de um desencarnado. Há uma sintonia entre ambos. Não é raro nós nos depararmos com condomínio de espíritos na casa do indivíduo ou junto com o indivíduo. Quando a obsessão ela se torna mais complexa e mais profunda, às vezes vários espíritos coabitam o campo etérico, astral, energético do indivíduo e inclusive ficam morando na sua casa junto com ele. Todo cidadão pode ter uma obsessão. Em algum momento da sua vida pode ser alvo de uma obsessão, pode ser o obsessor. O indivíduo pode ser o obsessor, vamos falar sobre isso. Não necessariamente precisa ser médium. Às vezes você vai no centro de Umbanda, você vai no centro espírita, a primeira vez dizem que você está com uma obsessão, que você precisa trabalhar, que você é médium. E você não, às vezes não é médium, não tem compromisso nenhum com a mediunidade ostensiva. Você é médium dentro daquele conceito clássico de Allan Kardec, que todos nós, em determinado momento, podemos sofrer a influência dos espíritos e, de fato, nós somos influenciados por eles. Daí, fazer uma inferência que você é médium, que você tem que trabalhar, não é bem assim, né, no meu olhar. Então, nós vamos classificar aqui os 3 principais tipos de obsessão pela minha experiência como dirigente no centro de Umbanda, médium passista de aconselhamento e dirigente apométrico, né, na dinâmica de apometria. Então, tem 3 que são as que mais se sobressaem e tem uma que é a principal. Eu vou deixar por último essa, ok? Então, obsessão de desencarnado para encarnado. Esta é a mais comum. Desencarnado para encarnado. É a mais comum. O cara está lá no plano astral, está desencarnado e em algum momento ele sintoniza com um encarnado e ele enxerga nesse encarnado um desafeto do passado, um ex-amante, um ex-comparsa, um inimigo que o traiu. Ele não enxerga o indivíduo no corpo físico, ele vê aquela personalidade que habitou no passado e ele confunde, ele não respeita o momento atual da encarnação e ele começa a assediar este indivíduo que está encarnado num corpo físico. Essa é a obsessão clássica mais comum, não é a mais
preponderante, por incrível que pareça, dentro da nossa experiência, não é a mais preponderante, mas diria que é relativamente comum. Tem a obsessão de desencarnado para encarnado, que ela é contratada, né, por processos de feitiço, de magia negativa. Então, o obsessor é um obsessor de aluguel e ele explora, é um magnetizador, ele explora os pontos fracos do indivíduo. Também a obsessão simples. Hoje, o astral inferior tem muita tecnologia, aparelhos parasitas, temos a indução espiritual à distância, indução mental à distância, que não precisa estar um obsessor acoplado no indivíduo, explora as fragilidades, explora as fraquezas, os bloqueios que estão no subconsciente do alvo dele, que é o obsediado, e a partir daí ele estabelece um complexo obsessivo. Objetos de feitiço, de imantação, condensadores energéticos servem para potencializar o malefício no alvo visado, que é o indivíduo que está sendo obsediado. Nós temos um segundo que eu vejo que é o segundo tipo mais preponderante, que é a obsessão de encarnado para desencarnado. O cara está no corpo físico e ele se torna obsessor do espírito do desencarnado. E em que situações isso se dá? Quando a gente, por exemplo, não vou dizer que todos os casos assim ou sejam, mas está acontecendo muito hoje. O indivíduo tem um assentamento vibratório na casa dele e ele quer o espírito como serviçal dele. O espírito para fazer limpeza no lar, resolver seus problemas, desembaraçar, amor financeiro, enfim. Ele acaba sendo o obsessor desse espírito que, por inocência ou por algum apego às questões da terra, fica vinculado, fica fixo na contraparte etérica da residência do indivíduo e se torna um serviçal para toda hora. É aquele caso que o encarnado diz assim: não sei o que seria da minha vida, não faria nada sem o espírito tal, que ele tira para ser o guia dele, mas na verdade o guia dele é subserviente, é um serviçal dele. Muitos encarnados são magos e feiticeiros de grande poder mental, que isso está no subconsciente profundo, no inconsciente profundo. Pactos de magia no passado, iniciação em processos magísticos, e ele cai num atavismo como se fosse esse ex-mago, ex-feiticeiro de outrora, e de fato o poder mental do encarnado ele subjuga, ele escraviza, ele domina uma parcela de espíritos no mundo astral, espíritos esses que podem até ficam geralmente dependentes dos elementos para se fortalecerem. Se não dá o elemento para eles, a parte etérica dos elementos, eles se enfraquecem. Então esse encarnado fica de tempo em tempo alimentando isso, como por exemplo a sacralização, que não seria bem uma sacralização, mas a utilização do magnetismo animal no corte ritual. Então o indivíduo está sempre sacrificando algum animal, né, um animal menor, para fornecer esse quanto de fluido para esses espíritos desencarnados que literalmente ficam à mercê, subjugados à vontade do encarnado, que em verdade ele é um obsessor. Ele contraria a lei divina e não libera esses espíritos, quer que esses espíritos sejam subservientes e serviçais à sua vontade. E nós temos o caso mais comum, o tipo mais comum de apometria, de obsessão, por vezes o mais difícil de desembaraçar e que acontece hoje majoritariamente, que é a obsessão de encarnado para encarnado, a obsessão entre vivos.
Às vezes, de forma intencional, um indivíduo usa o poder mental dele, o magnetismo, aí como na animação, está usando cristais, está usando o poder de magnetismo pessoal, poder mental, a pessoa se desdobra e ela vai de encontro ao indivíduo que ela quer para seu amor, ela quer ter controle, ela quer ter mando, ela quer mandar nesse indivíduo. Isso acontece muito hoje. Pode ser até no momento de oração, a pessoa interfere no livre-arbítrio do outro e isso se caracteriza um assédio entre vivos, uma obsessão de encarnado para encarnado. Pode ser essa obsessão entre vivos, inclusive à distância, porque o indivíduo tem poder mental, ele se desdobra, ele está imantado com aquele indivíduo. E esta obsessão de encarnado para encarnado, ela se estabelece como domínio psíquico, emocional de um indivíduo para com o outro. E a mais comum são as relações tóxicas que nós temos hoje, acontece muito nos lares, nas famílias. Acontece entre indivíduos que em algum momento são espíritos renascidos por compromissos kármicos que recaem em condicionamentos atávicos. O subconsciente manda neles, eles recaem nessas obsessões entre vivos. Isso pode chegar até a subjugação, assédio físico e subjugação psíquica total do indivíduo. Ele fica completamente à mercê e dependente do outro, da vontade do outro. Então, nos seios de família e nas nossas relações interpessoais, isso acontece muito, ela se torna uma obsessão complexa porque você trata o consulente, trata o indivíduo, mas os demais familiares envolvidos teriam também que se conscientizar, trabalhar o perdão, o auto-perdão, a liberação. E tem um tipo de obsessão de encarnado para encarnado que ela é muito potente, é quando o sacerdote de uma corrente, seja ela qual for, ela ameaça o médium. O médium não pode se desligar da corrente, ele não pode levar o ocultar dela, não pode levar os instrumentos, ele não permite que esse médium seja desligado da corrente. Isso acontece às vezes entre familiares, o indivíduo está numa corrente que o familiar dele, o dirigente, ele em um determinado momento se desliga. Até toda a família pode ficar contra ele, ou muitos elementos da família, muitos parentes podem ficar contra ele. E isso acaba tendo uma obsessão entre vivos até coletiva. Vários encarnados contra um indivíduo. E isso acontece, enfraquece muito quando há uma ruptura, impactos de iniciação. O indivíduo fez a iniciação numa determinada corrente mediúnica, se utilizou do magnetismo animal e daqui a pouco ele não quer mais o magnetismo animal, ele quer por um outro caminho na sua devoção, na sua fé. Aí vem o abuso espiritual, vem a ameaça, o controle, o poder. Então eu vejo hoje que o principal tipo de obsessão preponderante hoje na nossa sociedade é de encarnado para encarnado. Isso demonstra a fragilidade da nossa espiritualidade em uma era que nós somos potencialmente individualistas, egoístas, vaidosos, vivemos uma era intensa de materialismo espiritual, porque eu busco o espiritual para poder pessoal, para magnetismo pessoal, para a conquista de benefícios, seja material, financeiro, afetivo, amor. Então prepondera, ao menos na experiência que eu tenho lidando com os consulentes, com a apometria hoje, a obsessão de encarnado para encarnado. Então falei dos tipos de obsessão: preponderante, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado, que seria obsessão entre vivos, assédio entre vivos, que caracteriza as relações tóxicas tão deletérias que acontecem hoje em dia. Meu muito obrigado. Aula 15 do curso Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Você pode acompanhar pelo livro
Estou deixando um relato de caso, num comentário fixado junto a este vídeo. Assista lá, leia o relato de caso falando de obsessão entre encarnado e encarnado, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, estarei respondendo. Muito obrigado, até a próxima videoaula.